Olá, pessoal. No bloco anterior, ficaram faltando as questões de 66 a 70 e de 80 a 82 da prova para o cargo 9 de agente administrativo da Polícia Federal. São questões de administração financeira e orçamentária. Então vamos lá, questão 66. O Plano Plurianual, instrumento de planejamento de médio prazo do governo federal, correto. O PPA, inclusive isso já veio várias vezes constando no Manual Técnico de Orçamento, e a doutrina também entende assim, é um plano de médio prazo. Estabelece objetivos e metas para as despesas de capital. Sim, estabelece, além de objetivos e metas, também estabelece diretrizes. Incluindo-se despesas correntes necessárias a investimentos a serem realizados durante mais de um exercício financeiro. Certo, né? Por quê? Quando lá fala o artigo 165, parágrafo 1º da Constituição, diz que a lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal, incluindo as despesas de capital e outras delas decorrentes, né? Ou seja, essas outras despesas decorrentes das despesas de capital são despesas correntes, né? Ou seja, o PPA também trará despesas de custeio atreladas a essas despesas de capital. Tanto que você tem, dentro dos programas de gestão, manutenção e serviços ao Estado, né, em contraposição aos programas temáticos, eles praticamente carregam despesas correntes, né? Basicamente despesas correntes. Então a questão 66, ela está correta, embora eu ache que esse finalzinho, né, despesas correntes necessárias a investimentos, ficou duvidoso, né? Ficou como se despesas correntes fizessem parte dos investimentos. Não, despesas correntes é uma categoria econômica, despesa de capital é outra categoria econômica, né? Agora, que você tem no PPA despesas correntes, como eu disse, os programas de gestão, manutenção e serviços ao Estado englobam despesas correntes, né, que são necessárias para a execução dos programas e que os grandes gastos dos programas são despesas de capital, isso não temos dúvida, ok? Então eu dou essa questão como correto, mas tenho uma certa incerteza do que a banca colocou aqui, mas deveria ser correto. 67. De acordo com o princípio da unidade ou da totalidade orçamentária, todos os entes federados devem reunir seus diferentes orçamentos em uma única lei orçamentária, que consolidará todas as receitas e despesas públicas do Estado. Não é? Então, quando ele fala todos os entes federados devem reunir seus diferentes orçamentos em uma única lei orçamentária, que consolidará todas as receitas e despesas públicas do Estado. De novo, uma redação ruim. Por quê? Porque quando ele fala todos os entes federados devem reunir seus diferentes orçamentos em uma única lei orçamentária que consolidará todas as receitas e despesas públicas do Estado. Ou seja, eu entendo aqui que ele está falando do Estado brasileiro, né? Ou seja, haveria uma única lei orçamentária para todas as esferas de governo, e isso está errado. Então eu dou essa questão como errado, embora o texto também não seja muito bom, mas do que está aqui é errado. E se ele colocar como certo, cabe recurso, porque o texto que dá a interpretação, que fica mais clara aqui, é que Estado, União, Distrito Federal e município deveriam pegar todos os seus orçamentos e colocá-los numa única lei, ou seja, uma lei que englobaria o orçamento da esfera federal, da estadual, distrital e municipal. E isso está errado. O princípio da unidade ou da totalidade diz que o orçamento deve ser um documento único dentro de cada esfera de governo, ok? Então, dou esse item como errado. 68. A Secretaria do Tesouro Nacional pode determinar, mediante portaria, a desconsideração das operações de crédito vinculadas ao saldo dos créditos adicionais para apuração do superávit financeiro, né? Essa questão, o conhecimento por trás da resposta dela é um conhecimento principalmente na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que trata de operações de crédito, né? Se as operações de crédito foram vinculadas a alguma finalidade, algum tipo de despesa, né? Essa vinculação foi feita pela lei que autorizou a operação de crédito, porque toda operação de crédito tem que ser autorizada por lei. E não poderia um ato infralegal, como uma portaria, desvincular, né, essa lei que autorizou a contratação de operação de crédito
a um determinado crédito adicional ou a um determinado tipo de despesa. Portanto, eu dou essa como errada. Questão 69. Considere que a prefeitura de determinado município brasileiro tenha planejado para 2014 uma sequência de operações para originarem receitas classificadas, segundo a lei, como receita de capital. Nessa situação, essas receitas deverão ser consideradas na apuração da receita orçamentária do município. Né? Então, receitas de capital são receitas orçamentárias. Aliás, a classificação em corrente e capital só se aplica às receitas orçamentárias, ok? E se o governo tem condições de estimar essas receitas de capital para o exercício seguinte, então ele deve colocar na sua lei orçamentária. Agora, o fato de não constar na lei orçamentária não descaracterizará essa receita de capital eventualmente arrecadada como receita orçamentária, ok? Então eu dou esse item 69 como correto. 70. O orçamento público constitui norma legal a ser aplicada integralmente e contém a previsão de receitas e a estimativa de despesas. Erro grosseiro. A lei do orçamento prevê receitas, estima receitas e fixa, autoriza despesas. Essa é a pegadinha mais antiga das provas de AFO, ok? A serem realizadas pelo governo em determinado exercício financeiro, sendo objeto de estudo tanto do direito financeiro quanto do direito tributário. Então o item é errado, porque falou que o orçamento estima as despesas, e esse erro é um erro grosseiro. Então, saltando lá para a questão 80, vamos lá. Na execução do orçamento, as dotações inicialmente aprovadas na LOA podem revelar-se insuficientes para a realização dos programas de trabalho, caso em que poderá haver abertura de créditos especiais destinados à conclusão dos programas após autorização legislativa. Errado. Se a dotação se revelou insuficiente e não restou caracterizado imprevisibilidade e urgência, então a situação aqui se resolve mediante créditos suplementares, ok? Então o item 80 está errado. A classificação da receita quanto à natureza visa identificar a origem do recurso que ingressa nos cofres públicos, segundo o fato gerador. Perfeito até aqui. Servindo para análise do impacto dos investimentos governamentais na economia. Não. Investimento governamental é despesa, né? Então, a classificação da receita não serve para analisar o impacto do gasto do governo na economia, né? O que vai servir para avaliar, para analisar o impacto do gasto governamental na economia, vai ser sim a classificação quanto à natureza, ou quanto à natureza econômica da despesa. Então a questão 81 está errado, porque ele começa falando de receita, até onde ele escreve fato gerador, que está corretíssimo. Aliás, é o texto do MTO que eu costumo praticar nas minhas aulas, o Manual Técnico de Orçamento, assim como o texto da 420, da LRF, da Constituição. A gente tem que familiarizar com o texto para ficar seguro na prova. Mas quando ele fala servindo para análise do impacto dos investimentos governamentais na economia, isso diz respeito à despesa. Portanto, esse item 81 está errado. A questão 82, ele diz assim: é possível que determinada despesa de pessoal relativa ao exercício de 2012, cujo pagamento tenha sido exigido por um servidor em 2013, exercício no qual tenha sido empenhada, seja considerada restos a pagar de 2012 e despesa orçamentária de 2013. Então, cuidado aqui, que de novo, ele está querendo, sempre quando ele trata do assunto restos a pagar, ou despesas de exercícios anteriores, ele tenta confundir o candidato entre esses dois conceitos, ok? Então ele fala, é possível. Então, se encontrarmos uma forma de acontecer o que ele está dizendo aqui, a questão está correta. Então, é possível que determinada despesa de pessoal relativa ao exercício de 2012, então uma despesa de pessoal que estava autorizada na LOA de 2012, mas o pagamento foi exigido pelo servidor em 2013. Mas ela foi exercício no qual ela tenha sido empenhada. Então, eu entendo aqui que ela foi empenhada em 2013. Então, uma despesa que estava no orçamento de 2012, mas que o servidor exigiu em 2013, e em 2013 ela foi empenhada, é possível que ela tenha sido restos a pagar de 2012 e despesa orçamentária de 2013. É correto. E vou dar um exemplo. Imagina que o servidor tivesse direito a determinada gratificação, né? Horas extras, por exemplo, né? Nem gratificação, horas extras,
e a despesa tenha sido empenhada em 2012, não foi paga em 2012, portanto foi inscrita em restos a pagar em 2012. Ao longo de 2012, esses restos a pagar que foram inscritos ao longo de 2013, esse resto a pagar que foi inscrito em 2012 foi cancelado. E esse resto a pagar que foi cancelado em 2013 foi reclamado em 2013 ainda pelo servidor, né? E a administração pública realmente reconheceu que indevidamente cancelou os restos a pagar que haviam sido inscritos em 2012 e resolveu pagar em 2013, exercício no qual a despesa foi empenhada, a conta de despesas de exercícios anteriores. Ou seja, com esse exemplo, conseguimos mostrar que é possível que essa despesa, né, era restos a pagar de 2012, que foi inscrito no final de 2012, cancelado em 2013, e em 2013, quando o servidor reclama o pagamento dessa verba trabalhista, desse valor que ele tem direito a receber, o governo resolve pagá-lo à conta de despesas de exercícios anteriores, em 2013, ou seja, a conta do orçamento de 2013 e, portanto, despesa orçamentária de 2013. Então, é possível, sim, o que está na questão 82 e, portanto, ela está correta. Ok, pessoal? Aguardemos aí o gabarito preliminar e, posteriormente, o definitivo. E espero que todos tenham tido um bom resultado nesse concurso. Ok? E vejo vocês no Estúdio Aulas. Um abraço.